Presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vou pedir mais uma vez a autorização dos pares para deixarmos de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de uma sessão híbrida. Nós temos vários projetos a serem deliberados nesta sessão que se inicia. Processo 4686, deputado delegado Humberto Teófilo, cria a Lei de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas Instituições de Segurança Pública, com mecanismos para prevenir e coibir o assédio sexual contra a mulher no âmbito das instituições de segurança pública. A relatora, deputada Leda Borges, o parecer é favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 3807, deputado delegado Humberto Teófilo, dispõe sobre o processo e julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da outras providências. Relator, deputado Major Araújo, parecer pelo apensamento ao processo 1485, vista ao deputado Álvaro Guimarães e Vinícius Cerqueira, sem manifestação. Eu coloco em discussão, vistas ao líder do governo do processo 3807. Só cabe vistas ao líder, já que já foi concedido vistas aqui ao Álvaro e Vinícius Guimarães. Processo 3875, deputado Thales Barreto, assegura a permanência de acompanhantes para pacientes autistas e com deficiências acometidos pelo Covid-19, internados nas unidades de saúde pública ou particular no âmbito do Estado. Relator, deputado Hélio de Souza, o parecer é favorável à matéria. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5224, questão de ordem, deputado Thales. Presidente, até dentro dessa matéria que nós estamos discutindo em relação dos acompanhantes, hoje, infelizmente, nós tivemos um decreto que era para sair na quinta, não saiu na quinta, saiu na sexta, não saiu na sexta, e saiu na segunda, era para sair, não saiu, saiu na terça, do decreto em relação ao prefeito de Goiânia, que eu acho que deixou muito a desejar, né? Nós estamos com as UTIs todas lotadas, nós estamos passando dificuldades. Eu acho que o doutor Hélio está me acompanhando, a Adriana está acompanhando. Situação muito difícil, Adriana, muito difícil. Eu acho que todos nós, parlamentares, viramos um pouco de agente de saúde, buscando resolver o problema de UTI, de acolher as pessoas que estão com Covid, não tem lugar, seja de básico, seja particular, seja ela do SUS. É uma situação terrível. E o prefeito está demonstrando, a partir desse primeiro ato importante, desse primeiro desafio como gestor, muito aquém que todos nós esperávamos. Eu acho que o prefeito mostrou fraqueza, mostrou que esse conselho é gente demais que palpita e não resolve nada. Abrir 44 da quarta ao sábado vai tumultuar muito mais. Ou toma uma postura de prefeito, ou não, né? Então, em cima desse projeto que eu estou pontuando aí, de acompanhamento em relação ao Covid, o prefeito está muito aquém de que todos nós esperávamos. Eu vou bater nessa tecla hoje. Eu acho que nós temos que tentar exigir do prefeito, em virtude de tantas faltas de UTI que nós temos, de ter um pulso maior. Está muito aquém. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Thales Barreto. Entre tantas notícias ruins e assustadoras, na verdade, a respeito desta pandemia, eu estava assistindo agora a Globo News, deputado Hélio de Souza, deputada Adriana Thales, e o presidente do Senado, ele apresenta um projeto que prevê que a iniciativa privada possa comprar vacinas. No projeto diz que os primeiros a serem vacinados seriam os grupos prioritários, né? Ou seja, as pessoas de mais idade,
mas esse projeto ele autorizaria a iniciativa privada no Brasil a adquirir vacinas. Sem dúvida, deputado Hélio, Vossa Excelência, que é médico, é uma matéria que tem que ser tramitada o mais rápido possível. É sim uma notícia boa, até porque, mesmo como leigo, nós sabemos que quanto maior o número de indivíduos vacinados, menor a circulação do vírus, né? Então, num país onde o governo federal só tem dado bola fora, deputado doutor Antônio, na questão da Covid, um projeto que prevê a possibilidade de clínicas particulares, né, que o setor privado possa adquirir vacinas, inclusive uma das alternativas, doutor Hélio, por exemplo, a clínica que comprar 1 milhão de vacinas, ela na verdade teria que doar 1 milhão de vacinas para o poder público. Então tem muitas alternativas que estão sendo discutidas e nós daqui ficamos na torcida para que a vacina possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. São 2h08, vamos seguindo então com a CCJ. Vossa Excelência, deputado Tales. Hoje nós sabemos que a Índia já está fazendo esse trabalho na venda dessas vacinas em relação à iniciativa privada, né? Hoje, muitas clínicas estão buscando poder fornecer a vacina que seja de um preço viável, acessível, né? Que seja que a população também mais carente possa ter direito a comprar essa vacina. O que a gente não pode aceitar, presidente, é um prefeito que, na realidade, um prefeito que assumiu o mandato que não era dele, né? Um prefeito que tem que ter pulso firme. E esse negócio de conselho, muita gente palpitando, muita gente falando, não resolve nada. As medidas que foram tomadas são medidas muito ruins, muito fracas. Que eu quero até saudar o secretário de Saúde, que falou isso hoje na TV Anguera, na parte da manhã, no Jornal do Meio-Dia, que deveria tomar uma medida mais séria, mais pontual, que ela seja tomada, presidente, pelo menos por 7 dias, 8 dias, depois faz o escalonamento necessário, mas está muito difícil, e uma puxação de saco feito por parte do secretariado, que está muito aquém. Está muito aquém. A deputada Adriana disputou a eleição, a gente disputou com o Maguito, hoje tem outro prefeito que está aí, mas está muito aquém em termos de posição, de firmeza, de assumir a responsabilidade da cidade, de assumir a responsabilidade que não tem lei, não tem particular, não tem lei do SUS, não tem do IPASO. Ué, tá doido, ué. Vamos tomar noção do que precisa ser feito, ué. Obrigado, presidente. Processo 5224, deputada Adriana Costa, questão de ordem, Vossa Excelência. Presidente, referindo aí à fala do senhor, boa tarde a todos os colegas, a todos que nos assistem. É muito importante essa fala do senhor, eu também concordo, mas é lamentável que nós estejamos comemorando a possibilidade da vacina chegar até nós e aos grupos prioritários através da iniciativa privada, uma vez que 99% dos países do mundo, né? O deputado Tales falou da Índia, eu não sabia, porque a informação que a gente tem é que todos estão garantindo de forma pública a vacinação, seria o ideal. E outra notícia boa também, deputado, é que a Anvisa, ela autorizou a utilização da vacina da Pfizer aqui no Brasil, é uma das mais eficazes, é 85% de eficiência, ela é uma vacina que está sendo comprada aí no mundo todo, e a gente espera, né, que o presidente da República, que tem sido extremamente incompetente nesse trabalho sobre a Covid, que ele tome as providências para adquirir essa vacina. E que o nosso governador, que é um médico, que a gente sabe que ele tem conhecimento sobre a importância da vacinação e que a economia nossa só vai retomar com a vacinação, né? Com esse sofrimento de tantas milhares de pessoas desempregadas, tudo que nós estamos passando, e principalmente as mortes, com a vacinação. Então, que o nosso governador, ele faça instâncias
para que o governo federal adquira a vacina da Pfizer, que foi autorizada pela Anvisa ontem, que para mim também é uma excelente notícia. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Virmontes Cruvinel. Senhor presidente, apenas para complementar também o raciocínio de Vossa Excelência, deputada Adriana, nesse sentido de observar que essa possibilidade apresentada aí pelo Congresso, né, pelo Senado Federal, é uma alternativa que não venha competir com o SUS, né? Então, também muito interessante essa possibilidade de ser aí outro laboratório, diferente do que trabalha hoje no SUS, para garantir essa alternativa. E certamente, nesse propósito aí, nós poderemos avançar aí, garantindo a imunização do maior número de pessoas em tempo mais rápido, né? Vamos torcer para isso e lutar para que isso aconteça também aqui em Goiás. Obrigado, presidente. Processo 5224, deputado Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Proprietários das Oficinas Mecânicas do Estado de Goiás, Aspromego, sede município de Aparecida. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4845, deputado Alisson Lima, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Universo Sem Fome, sede município de Goiânia. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer pela diligência, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 3663, deputado Eduardo Prado, dispõe sobre o auxílio especial a ser pago pelo Estado aos dependentes de profissionais das áreas da saúde ou da atividade auxiliar essencial no âmbito do Estado. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pela diligência. Está em discussão, vistas ao deputado Bruno Peixoto. 5041, deputado Alisson Lima, dispõe sobre isenção de tributos estaduais incidentes aos produtos componentes da cesta básica no Estado. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pela diligência. Está em discussão, encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2910, deputado Virmontes Cruvinel, dispõe sobre diretrizes para a aplicação da política estadual de prevenção e redução de mortalidade materna infantil e fetal durante o período de pandemia. Henrique Arantes, parecer pelo apensamento ao processo 3878. Está em discussão, encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem pelo apensamento, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4760, deputado delegado Eduardo Prado, institui a política de atenção à saúde materna e infantil no Estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer é favorável à matéria, está em discussão, encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4104, o deputado Antônio Gomide dispõe sobre medidas punitivas e destinação de multa pecuniária por entrada, invasão ou permanência em áreas de acesso restrito de clínicas e hospitais públicos e privados sem autorização do Estado. Hélio de Souza, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer favorável, deputado Hélio, permaneça como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo 1163, deputado Paulo do Trabalho, foi apensado ao 1359, institui o Prêmio Jovens Escritores nas escolas públicas do Estado de Goiás com a finalidade de incentivar os jovens à literatura. Relator, deputado Henrique Arantes, parecer pela diligência. Aprovada a diligência, parecer conclusivo, deputado Henrique, favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada em votação. Deputados que aprovarem, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 3672, deputado Eduardo Prado, dispõe sobre transparência dos contratos emergenciais firmados pela administração pública em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, está em discussão, vistas ao deputado Vinícius. Processo 5130, deputado Thales Barreto, dispõe sobre a disponibilização obrigatória de número de telefone nas placas sinalizadoras para que os usuários de vagas especiais possam fazer denúncias de ocupação indevida no âmbito do Estado. Relator, deputado Hélio, parecer favorável à matéria, está em discussão, encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem para discutir a matéria, deputado Thales Barreto.
Na realidade, a necessidade, a gente colocou esse projeto, que foi algumas reclamações que nós tivemos, para facilitar. Se você é idoso e tem alguém que utilizou sua vaga, você tem um número para facilitar, para que ele possa comunicar os órgãos responsáveis para poder amanhã fazer essa denúncia, para que esses mesmos que utilizaram a vaga indevida possam ser punidos. Então, acho que é uma matéria interessante, porque não tem ônus, não tem nada, para a gente poder colocar em prática dentro de Goiânia e ser exemplo também para o Brasil. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados forem favoráveis, a matéria permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 5237, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de prevenção ao acidente vascular cerebral AVC e dá outras providências. L. de Souza, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 5046, deputado delegado Eduardo Prado, fica instituído o mês estadual Novembro Roxo, dedicado à sensibilização, conscientização e enfrentamento da prematuridade. Relator, deputado L. de Souza, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 3690, deputado Virmontes Cruvinel, dispõe sobre a criação de medidas emergenciais para a proteção de idoso durante situação de emergência de saúde causada pela Covid-19. Relator, deputado L. de Souza, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 4980, delegada Adriana Corsi, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação de Educação, Cultura e Cidadania com sede no município de Goiânia. Relator, deputado Vinícius, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 4999, deputada Leda Borges, cria o programa de enfrentamento à violência contra a mulher na primeira infância, visando a conscientização de crianças. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 5058, deputado Chica GL, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão, vistas ao deputado Vinícius, do processo 5058. Então, repetindo, vistas no 5058 ao deputado Vinícius. 5042, deputada Leda Borges, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário no Estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, o parecer é favorável à matéria, está em discussão, vista ao deputado Vinícius, do processo 5042. Processo... Qual que o Bruno está pedindo vistas? Qual processo, Bruno? É o 4999? 5042? Ok. Então, vistas também ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Processo 5000, deputada Leda Borges, institui e define diretrizes para a política pública menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos no estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. Processo 5173, deputada Leda Borges, institui a Semana para a Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Relator Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado. 3876, deputado Caio Salim, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Geração e Vencedores, AGVENCE, sede município Senador Canedo. Relator, deputado Álvaro Guimarães, pediu a diligência, aprovada a diligência, o parecer conclusivo é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão, os contrários manifestem aprovado.
5222, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a obrigatoriedade e reserva de assentos próximos para crianças, adolescentes e seus responsáveis nos transportes públicos intermunicipais no estado de Goiás. Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação, encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão. Os contrários manifestem aprovado. 4385, deputado Paulo Trabalho, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário no estado de Goiás. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão, vistas ao Vinícius. 973, deputado Paulo Trabalho, altera a Lei 13.453, que autoriza a concessão de crédito outorgado e de redução da base de cálculo do ICMS para produtores rurais. Relator, deputado Cairo Salim, parecer pela diligência. Aprovada a diligência, parecer conclusivo. Deputado Cairo Salim é favorável à matéria, está em discussão, vistas ao deputado Vinícius, vista ao Tales, vista a Adriana Corse. 3022, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre garantia. Deputado Tales, eu disse, deputado Tales e deputada Adriana, vistas ao 973, deputado Vinícius. 3022, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre garantia aos integrantes dos órgãos responsáveis pela segurança pública no estado de Goiás. Relatora, deputada Leda, parecer pela diligência. Vista ao delegado Humberto, sem manifestação. Aprovada a diligência, parecer conclusivo da deputada Leda, é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem aprovado. 4177, deputado Virmondes Cruvinel, institui a política estadual de orientação, apoio e atendimento aos pacientes, familiares e cuidadores dos portadores da doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas no estado de Goiás. Relator, deputado Hélio, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem aprovado. 5220, deputado Paulo Trabalho, proíbe farmácias e drogarias no estado de Goiás de exigir o CPF do consumidor no ato da compra sem informar de forma adequada e clara sobre a concessão de descontos e da outras providências. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer favorável à matéria, está em discussão, vistas ao deputado Vinícius. 5097, deputado Virmondes Cruvinel, dispõe sobre diretrizes para a prevenção e redução de mortalidade materno, infantil e fetal durante o período da pandemia do Covid-19 causada pelo coronavírus. Hélio de Souza, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem aprovado. 5043, deputada Leda Borges, institui o Conselho Estadual de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão. Os contrários manifestem aprovado. 5221, deputado Bruno Peixoto, institui o Dia do Policial Penal no estado de Goiás. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão, vistas ao Humberto Teófilo. 3683, deputado doutor Antônio, estabelece parâmetros para a destinação de computadores, tablets, celulares e demais dispositivos de informática apreendidos pelos órgãos públicos, autarquias e fundações no estado. Relator, deputado Álvaro, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem aprovado. Processo 5234, deputado Bruno Peixoto, institui a política de segurança e saúde física e mental no trabalho dos agentes de segurança pública. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem aprovado. 5223, deputado Bruno Peixoto, proíbe a cobrança de taxa adicional pelo uso de equipamentos suplementares em leitos de hospitais, maternidades e clínicas no estado de Goiás. Relator, deputado Álvaro, parecer pelo apensamento ao processo 1937/2 e 20, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem com o apensamento. Deputado Tales. Presidente, o senhor está parecendo eu quando fui presidente da CCJ. Você está acelerado aí, né? Bem forte. Mas isso é bom, porque os trabalhos rendem. Caso o senhor entenda, eu queria, dentro daquele Dia do Servidor Penal que o Humberto Teófilo pediu vista, eu queria pedir vista dele também, caso o senhor permite. Vistas, então, ao deputado Tales. Eu quero aproveitar a deixa aqui do pedido do Tales. Eu já tinha falado isso.
enquanto estivermos trabalhando de forma híbrida aqui, deputado Tales, mesmo passada a matéria, se alguém quiser solicitar vistas ou pedir até para votar de novo, eu não tenho nenhuma dificuldade, até porque às vezes tem falha aqui na comunicação, então sintam-se à vontade. Processo 3113, deputado Wagner Camargo Neto, dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica anel viário que interliga as rodovias BS 070 e GO 156, município de Itaberaí. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 3486, deputado Hélio de Souza, dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica rodovia dos municípios de Goianésia e Santa Isabel, trecho que compreende GO 251, ligando esta até o distrito de Natinópolis e deixa até a GO 338. Relator, deputado Álvaro, parecer pela diligência, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordam. Para discutir a matéria, deputado Tales, o processo 3486. Doutor Hélio explicasse, porque ela já é estadualizada, né, doutor Hélio? Natinópolis, Goianésia já é. Até ali no Rio do Peixe, ali, não tem problema nenhum. Eu não entendi esse projeto de Vossa Excelência, se eu puder dar uma explicada para nós. Para discutir, presidente. Presidente, Hélio de Souza discutir. Deputado Hélio de Souza, palavra com Vossa Excelência. Na verdade, deputado Tales Barreto, esse trecho ele é municipal. Nós temos um asfalto que liga Goianésia, Cafelândia até Juscelândia, onde está a unidade Otávio Lage, e nós temos a outra rodovia que liga Goianésia até Cirilândia. Então, esse asfalto seria para, nessa rodovia municipal, ligar o trecho de Juscelândia até próximo a Cirilândia, para permitir que ali vai ter um atendimento da Norte-Sul. Então, ela, na verdade, ela é municipal e nós queremos estadualizar para viabilizar. Então, é um trecho, como eu disse, que passa de Juscelândia para Natinópolis e de Natinópolis para Cirilândia. Não é estadual ainda. Esse é o nosso pleito. Quero, então, colocar para Vossa Excelência, se quiser algum questionamento, eu dou uma parte, senhor, estou discutindo. Uma parte, presidente. Uma parte, deputado Hélio. Não, porque o jeito que falou aí na matéria, parecendo que ia a 251 e a 235, que é aquela que vai de Anápolis até Cirilândia, e Cirilândia 251, que vai até a cidade de Goianésia. Essa não é pavimentada, então é um trecho interno lá, né? Essa é um trecho interno, uma outra interligando as duas, que é a que vai para Juscelândia e a que vai para Cirilândia. Então, ela é municipal. Tem um trecho que é Goianésia e um trecho é Santa Isabel. Ok? Não, meu deputado federal, 100%. Ô, presidente, eu tenho um assunto que o senhor tocou lá atrás, eu quero discutir. Parabenizar o Congresso, através do Senado, que está buscando essa autorização para a compra de vacinas. Ela é muito importante, porque só quem é da área da saúde sabe o custo de uma questão da prevenção e do tratamento. Para se ter uma noção, uma UTI hoje para Covid é R$5.000 em hospitais que estão aí de uma maneira normal. Aqueles que estão acima, buscando um atendimento de excelência, 10, 20, 30. Então, para se ter uma diária, dá para se comprar no preço daquilo que é uma exploração comercial, a vacina está em torno de R$200, daria para comprar 25 vacinas. Mas se nós tivermos uma sensibilidade humana que a AstraZeneca tem, em que o custo da vacina não passa de R$15, aí o senhor dá para entender. E a AstraZeneca quer colocar no mercado a preço de custo as vacinas deles, que tem a mesma qualidade, que está vinculada com Oxford, e permitir, então, que nós possamos, algumas famílias que têm condições de fazer um sacrifício, mas não é sacrifício, é investimento, para permitir, então, que o governo, que não está dando conta de vacinar, tenha aí uma ajuda da mão amiga daqueles que possam contribuir.
Então, é um assunto interessante e eu diria, sem medo de errar, se o Senado conseguir aprovar e viabilizar, nós teremos aí em 90 dias já praticamente toda a população brasileira vacinada. É muito interessante, senhor presidente, e a gente admira quando nós temos, então, como é o caso do Senado, um presidente que tenha coragem de buscar as alternativas que é para salvar vidas. Um abraço, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. É exatamente isso, deputado Hélio. Antes de passar ao deputado Tales, é exatamente dentro desse pensamento de Vossa Excelência, deputado Hélio. Na verdade, ontem eu ouvi um cientista dizendo que o presidente da República, em questão da vacina, ele só não errou mais por falta de espaço. O ideal era que tivéssemos, a nível nacional, esse plano nacional e todo mundo sendo vacinado. Mas na impossibilidade, eu enxergo nesse projeto, autorizando a iniciativa privada a adquirir uma possibilidade da gente imunizar mais e mais pessoas. Não é porque o governo federal não consegue agilizar que nós temos também que ficar apenas dependendo de governo do Estado ou governo federal. A iniciativa privada pode jogar, sim, um papel importante no combate à pandemia. Antes de passar ao deputado Tales, nós estamos discutindo, deputado Tales, o 3486, como é bom ver uma discussão de dois deputados que conhecem na palma da mão a região do Vale do São Patrício. Deputado Tales, Vossa Excelência. Lá é a porta da minha casa, presidente, da casa também do doutor Hélio. Por sinal, quinta-feira eu já estou indo para casa lá, curtir aquela região que eu tanto admiro, que é o Vale do São Patrício. Mas, presidente, o que eu queria só corrigir um pouquinho do doutor Hélio. Doutor Hélio, o óleo está cobrando 50 mil a diária. 50 mil de Covid. Se um paciente adoecer e precisar da UTI do Ório, que é aquele grande prédio, ali na Portugal, com Montirão, da Associação Médica que o senhor pertence, é 50 mil reais. Não é 5, não é 25, não é 40, é 50. E um prefeito que está aí hoje, prefeito que, na realidade, é legítimo a presença dele aí, mas fraco, prefeito que, quando o conselho, muita gente começa a decidir as ações, não vira nada. Tinha que ter fechado agora. Quando fechou em 19 de março, tinha que ter fechado agora, pelo menos por 10 dias, por uma semana. Goiânia hoje não tem UTI, Goiânia hoje está passando um estado de calamidade em relação às UTIs. Hoje, se adoecer, vai morrer na fila, vai morrer na ambulância, vai morrer na cama, porque não tem UTI. E a lista de espera das particulares, do SUS, do IPASO, seja o que for, é imensa. É um saindo e morrendo e o outro entrando. Aí o prefeito fala o seguinte: não vamos escalionar. Só pressão de tudo quanto é lado. Fraco, sem pulso. Porque se ele tivesse pulso, ele ia tomar uma decisão importante agora, que foi recomendada pelo secretário de Saúde estadual. E ele não está tomando essas atitudes. Botar 44, da quarta-feira ao sábado, das 7 às 15, vai tumultuar. O povo vai tudo para lá. Brincadeira. Doutor Hélio, o senhor tem experiência, um médico com muita história em vida pública. Ser gestor não é fácil. Ser gestor é muito difícil. As pressões existem de todas as formas. Agora, infelizmente, eu queria até que o pastor Jefferson estivesse aí, que o pastor Jefferson, que é o braço direito do prefeito, o ajudasse. Primeiro, ele tem que ser responsável. Ele não pode ser irresponsável. E ele está sendo irresponsável com o povo de Goiás, com o povo de Goiânia. Por quê? Goiânia é o centro, é a referência. A partir do momento que Goiânia deixa aberto, se fecha Senador Canedo, se fecha Nerópolis, se fecha Inhuma, se fecha Jaraguá, todo mundo vem para cá. Vai explodir de novo. Nós vimos muitos áudios aí que estão falando que é fake news, mas o pior problema da pandemia pode vir para março e para abril. Tem que tomar referência. Olha, quantas pessoas, amigos do senhor, doutor Hélio, que morreram em Goianésia por causa da Covid. Quantos amigos nossos morreram dentro do Vale de São Patrício.
todo dia uma notícia negativa. Dentro de ambulância, dentro do hospital que não tinha UTI, na sexta-feira, Itapaci perdeu 4 pessoas. No sábado, mais 2. São 28 casos por dia que estão acontecendo lá. E aí você vem, falta de comunicado. E eu acho que o Caiado aí também está sendo muito ausente desse processo. Ele quer seguir Bolsonaro, não sei o que ele está achando. Bolsonaro falando e não toma providência. O único governador médio, ele tinha que sair na frente, pegar essa Siquego, busca alternativa de vacina, corre para cá, corre para lá. Você não viu um gesto desse governador, gente? Infelizmente, com medo do Bolsonaro para poder pegar dinheiro para fazer asfalto. Ah, não. Não, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Então, eu quero aqui fazer um protesto e fazer uma recomendação a nós parlamentares de cobrarmos, até mesmo os parlamentares que são ligados ao prefeito. O prefeito tem que ser macho, firme, assumir responsabilidade, não ficar pressionado pelo comércio, não. De poder tomar atitude. Goiânia tinha que estar fechada agora. Goiânia tinha que fechar agora. Depois abre com o escalonamento necessário. E não teve coragem. Fica ouvindo todo mundo, não faz nada. Obrigado, presidente. Para discutir a matéria, deputado Vinícius Cerqueira. Som ao deputado. Senhor presidente, muito boa tarde. Eu vejo ali o deputado Tales com certa razão em partes de algumas situações. Eu acho que até nós temos que fazer uma autorreflexão, porque eu acho que ninguém de nós, infelizmente, quem de nós há 3 meses atrás não estávamos participando de campanha aglutinando e aglomerando aí nas ruas de Goiânia? Então, acho que a gente tem que fazer uma reflexão, não é só simplesmente dizer que prefeito é fraco, que tem que fechar tudo. Eu acho que muito mais são exemplos. Então, eu quero aqui também fazer a minha autorreflexão e dizer, não adianta somente falar, vamos fechar tudo. A população não vai parar o que está fazendo. A população ela não vai simplesmente dizer, parar de deixar de andar de ônibus para ir para o seu serviço, vai deixar de pôr a comida dentro da sua casa. Então, assim, eu acho que muito mais que a gente ficar só chamando os outros de fraco, que não tem pulso, é uma decisão muito complexa hoje, e até nós não temos nem o exemplo para dar sobre questão de fechar tudo. Eu acho que existe uma série de equívocos, para mim, dos principais equívocos hoje é, sem sombra de dúvida, o bate-cabeça do governo federal, que foi incompetente, foi inconsequente, foi negacionista. Faz um levantamento aí, vamos fazer um levantamento de quantos prefeitos não compraram kit Covid aí, que tinha cloroquina no meio. Quantos reais recursos foram gastos com cloroquina sem nenhuma comprovação científica? Uma foto de um presidente da República que pegou uma caixa de cloroquina e foi tirar a foto do lado do EMA, recomendando o povo tomar cloroquina. Uma série de equívocos, infelizmente. Eu acho que a gente passa por um período horrível. Eu tive recentemente em Jaraguá, morreram 6 pessoas num dia só na cidade do tamanho de Jaraguá, no Vale de São Patrício, onde tive São Luís de Montes Belos, que está assolada não só de Covid, mas de dengue também, e poderia estar muito pior, se não tivesse aí um número de leitos de UTI que foram abertos aí pelo governo estadual. Então, eu acho que essa reflexão a gente não pode ficar só empurrando para a costa dos outros, chamando de fraco, de horrível, não. Então, eu vim aqui hoje fazer uma defesa, prefeito Rogério, um cara que tem uma total sensibilidade, um cara que tem trabalhado dignamente. Então, acho que vamos pôr a mão na consciência, acho que é hora de unirmos uns aos outros, esquecer quem é a posição, situação, a eleição passou, descer do palanque e somar forças e esforços para que a gente possa sair dessa situação, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com a diligência do processo, deputado Hélio permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 7111, delegado Eduardo Prado, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Barraqueiros de Aruanã, sede município de Aruanã. Relator, deputada Leda, parecer pela diligência. Aprovada a diligência, parecer conclusivo, é favorável à matéria, está em discussão. É encerrada, em votação. Para discutir a matéria 7111, deputado Tales Barreto. Eu sou a favor da matéria, sem dúvida nenhuma. Quando você tem utilidade pública, sempre é importante. O deputado Vinícius é um deputado muito preparado, um deputado muito articulado,
Deputado que eu falo dessa nova geração aí, indiscutivelmente, é um deputado que faz diferença, né? Além de tudo, ele é vilanovense, vice-presidente do meu clube, que eu tenho muito paixão por Vila Nova, mas ele está equivocado. São das grandes dificuldades, deputado Vinícius, que a gente vê o pulso. Eu estou aqui fazendo o papel de oposição. Eu não tenho cargo nessa prefeitura, não quero cargo nessa prefeitura. Eu perdi a eleição porque realmente o pessoal quis eleger o marido, mas hoje, quando você vê uma prefeitura, deputado Vinícius, com tanta gente mandando e desmandando, tanta gente puxando o saco, você vê que não vai virar nada. Não vai não, Vinícius. Tem que ter pulso. O secretário de Saúde foi muito claro. Olha, quando fechou, na época, dia 19 de março, eu fui contra, porque não tinha essa pandemia que tem hoje. Na campanha, deputado Vinícius, na campanha que nós trabalhamos, a pandemia não estava nesse índice. Hoje, infelizmente, a pandemia tomou conta, cara. O prefeito tem que assumir responsabilidade. Ele tem que bater na mesa, ele tem que assumir. Eu não estou falando que ele não é pessoa do bem, não. Mas ficar ouvindo gente mais não vira nada. Esse decreto dele é frajuta, vergonhoso. Vergonhoso. E eu vou, a partir de agora, todo dia, vou bater nele. Vou bater nele porque está sendo inoperante. Está sendo fraco. As pessoas estão morrendo hoje dentro de ambulância. Não tem leito. Não adianta abrir 44 às quartas e fechar no sábado, deputado Vinícius. Vai tumultuar muito mais. Tem que dar um break agora. Deputado Vinícius, você esteve em Jaraguá. De Jaraguá eu tive umas 6, 7 pessoas pedindo UTI. De Rio, umas 20. De Cedros, umas 30. Passei nem se fala. Eu virei agente de saúde, cara. Nessas últimas 2 semanas, eu virei agente de saúde, irmão. Porque não tem UTI. Isso aqui que nós fizemos agora, lá com o Ney, que disputou a eleição contra o Mário Macaco, a mãe dele, para arrumar uma UTI lá em Brasília. Uma UTI do Hora aqui, se você conseguir. Eu falei para o doutor, ele é 50 mil. Se não der um break, assumir responsabilidade, para. Nós precisamos parar. Vamos parar. Vamos ver o que está acontecendo. Está muito difícil. Doutor Hélio está vivendo, não é só o Vale não, doutor Hélio. Todos os lugares de Goiás hoje não tem vaga de UTI. E Goiânia não pode ficar quem diz, está todo mundo fazendo lockdown, todo mundo fechando durante uma semana, 10 dias. O prefeito de Goiânia é muito bonito, com medo da pressão, não dá conta de fechar. Aí não adianta, o povo vai para cá, vai virar uma zona total. Goiânia hoje, pela manhã, 7 horas eu saí de casa, não tinha como andar o tanto de carro que estava dentro da cidade. Então, deputado Vinícius, eu discordo de Vossa Excelência. Sei do tanto que o senhor é preparado, tanto que o senhor é dedicado dentro do parlamento. Agora, não puxa saco desse prefeitão, cobre. E talvez ele seja até um bom prefeito. Eu não estou falando do caráter dele, não, mas faltou pulso. Lugar que todo mundo manda não funciona. Lugar que todo mundo manda não funciona. Ou ele assume a responsabilidade que o qual ele foi eleito como vice-prefeito e com a morte do Maguito ele assuma. Então ele vai ser um prefeito medíocre. Ele tem que assumir isso. E esse decreto dele foi abaixo do bom senso. Abaixo do bom senso. Contra o secretário de saúde, contra até o próprio governo do estado, que agora também não tem nem coragem de poder reforçar ele. Não temos UTIs. O povo está morrendo. Todo dia me ligam pedindo UTI. Vários parlamentares que estão aí nos acompanhando. Tades, me ajuda lá em Nerópolis. Tades, me ajuda lá em Séries. Não sabe mais, não tem como. O povo está morrendo, ué. E aí vem com um decretozinho mequetrefe. Deputado Vinícius, o senhor é inteligente, o senhor é esperto, o senhor é um cara bacana. Aperta ele. Pede para ele tomar postura. Vice é para isso. Quando o prefeito não pode assumir, e infelizmente faleceu, ele tem que assumir. Se não está preparado, põe outro. Tem que ser firme. E não foi firme nesse ato dele. E aqui nós vamos cobrar isso. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com o parecer favorável da deputada Leda permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado.
3049, deputado Rafael Gouveia, institui as diretrizes para o Plano de Desenvolvimento de Floresta Plantadas no Estado de Goiás. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5137, deputado Chico KGL, concede título de cidadania a Carlos Vieira. Deputado Virmontes, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 1342, deputado Antônio Gomide, dispõe sobre a obrigação das empresas que contratam com o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações, demonstrar que são cumpridoras das leis e decretos federais naquilo que é concernente à inclusão de aprendizes e deficientes da outras providências. Deputado Virmontes Cruvinel, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4597, Governadoria do Estado, veta parcialmente a autor de lei 115 de 10 de dezembro de 2020. Deputado Rubens Marques é o autor da matéria, que institui a política de atenção e direitos ao portador de síndrome da fibromialgia e doenças reumatológicas. Relator, deputado Álvaro, pela manutenção do veto, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4619, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo de lei 117, 15 de setembro de 2020. Autor, deputado Humberto Aidar, dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos de proteção individual a todos os trabalhadores durante a pandemia do Covid-19. Relator, deputado Henrique Arantes, parecer pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5024, Governadoria do Estado, veta integralmente autor de lei 167, de 27 de outubro de 2020. Autor, deputado Virmontes Cruvinel, institui a campanha de prevenção, combate e controle da mortalidade infantil no Estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5023, Governadoria do Estado, veta parcialmente autor de lei 166, de 27 de outubro de 2020. Autor, deputado Diego Sorgato, altera a lei estadual 17421, de 21 de setembro de 2011, que institui a política estadual de enfrentamento ao crack e de outras drogas. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, daqui a pouco começa a sessão plenária. Não havendo mais matéria a ser deliberada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, agradeço a participação de titulares, suplentes e de visitantes ilustres, como o deputado Hélio de Souza, um membro que será imortalizado nesta comissão pela sua presidência e participação, né, sempre presente, atuante, zeloso. Eu encerro a presente sessão. Abraçando o deputado Thales Barreto.